Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos conversar sobre o uso da inteligência artificial na área de defesa militar. Um tema urgente que já está fazendo parte do dia a dia dos conflitos, mas que apenas está engatinhando. Esse assunto tem estado em alta e promete impactar profundamente a forma como os países, especialmente Estados Unidos e China, vão conduzir suas estratégias de defesa no futuro. Por isso, vale a pena prestarmos atenção ao assunto. Bom, o primeiro ponto que eu quero destacar é que a IA já está revolucionando as operações militares nos dias de hoje. Um exemplo disso são aqueles drones autônomos equipados com IA que os militares americanos estão utilizando em operações especiais ultimamente. Esses pequenos drones conseguem entrar em prédios suspeitos e vasculhar todos os cômodos e, ao mesmo tempo, transmitem as imagens em tempo real para os comandos. Vocês conseguem perceber a importância disso? Essa tecnologia proporciona uma visão completa do que está acontecendo dentro do local antes mesmo que qualquer soldado tenha entrado lá. Quando ela não existia, um combatente treinado com traje de proteção se infiltrava no local para dar o ok, que iniciava o ingresso ou avanço do restante da tropa. E isso reduz de forma drástica o risco para os combatentes. Mas, além disso, os analistas de inteligência estão recorrendo a modelos de IA para examinar volumes massivos de dados e identificar padrões e tendências que nós, seres humanos, jamais conseguiríamos perceber por nós mesmos. Foi dessa maneira que os Estados Unidos conseguiram antever com meses de antecedência a invasão da Rússia na Ucrânia. É algo assustador e que não temos dado grande importância. Você mesmo já parou para pensar nesse assunto antes? Outra área na qual os robôs estão fazendo uma grande diferença é na manutenção de equipamentos militares complexos, como porta-aviões e caças supersônicos. A inteligência artificial analisa todos os dados coletados pelos sensores desses equipamentos e sugere as melhores formas de realizar a manutenção para maximizar a disponibilidade das máquinas e ampliar sua vida útil. Isso reduz custos. E é apenas uma amostra do que essa tecnologia pode fazer para aprimorar as forças armadas de um país. Mas quando se fala de IA, 6 meses de desenvolvimento já é uma revolução e tanta. O que pode vir por aí? Olhando para o futuro, o potencial da IA em relação à defesa e aplicações militares é ainda mais extraordinário. Modelos de processamento de linguagem natural poderiam analisar todos os discursos e textos públicos de líderes de nações rivais e prever com grande precisão suas prováveis reações e planos diante de cada cenário possível. Claro que a IA também poderia funcionar para a contra-informação, gerando uma verdadeira guerra pelo domínio e controle da linguagem pública. Só de pensar nisso já dá um nó na cabeça. O lance está ficando sinistro mesmo. E o que vocês acham da possibilidade de um único operador humano controlar enxames inteiros de drones, embarcações não tripuladas e veículos subaquáticos autônomos? Isso multiplicaria enormemente a capacidade de vigilância e poder de ataque de qualquer unidade militar, mesmo aquelas com recursos humanos escassos. Parece ficção científica, mas já está próximo de se tornar realidade. Lembram da verdadeira surra que a frota russa no Mar Negro tem tomado dos drones aquáticos ucranianos? E olha que ainda são rudimentares e adaptados, hein? O que dizer de uma frota inteira controlada sincronicamente por um IA? E que ainda seja capaz de calcular os padrões e trajetórias dos mísseis de defesa. Bom, até aqui vimos como a IA pode revolucionar a defesa, mas vocês devem estar se perguntando, espera aí, mas como é que os países vão implementar tudo isso na prática? Realmente, por mais avançada que seja a pesquisa, haverá muitas barreiras a superar. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pesquisas têm enfrentado desafios de várias ordens. O governo tem encontrado fortes barreiras para incorporar essas tecnologias disruptivas em larga escala. Não se trata apenas de uma pesquisa bem-sucedida. Primeiro, é necessário contratar muito mais especialistas com sólidos conhecimentos técnicos em IA para poder avaliar e gerenciar adequadamente a adoção dessas tecnologias. Também é fundamental investir pesadamente em infraestrutura de dados e computação de ponta para que, após a implantação, haja o suporte necessário ao correto funcionamento desses sistemas. E além disso, como o setor privado está anos-luz à frente de governos em termos de IA, os governos têm de reduzir as barreiras para adquirir essas tecnologias desenvolvidas por startups e big techs. Os processos engessados e morosos de compra, focados em requisitos e especificações rígidas,
simplesmente não funcionam com soluções em rápida evolução como a inteligência artificial. E note que a China também está de olho nesses novos recursos em seu desenvolvimento. E nesse ponto, talvez com vantagem sobre os Estados Unidos. Não por causa necessariamente dos recursos tecnológicos, mas pela questão de que um país de partido único, com o governo gozando de decisões mais centralizadas, pode acelerar os processos necessários à implementação de determinadas tecnologias, por não ter suas decisões engessadas como em governos democráticos ocidentais. No caso americano, por exemplo, o Pentágono precisa de muito mais flexibilidade no financiamento de iniciativas de IA. Ele tem que poder realocar recursos de forma ágil de projetos de baixo retorno para outros mais promissores e dispor de verba extra para poder escalar rapidamente os protótipos de IA bem-sucedidos. Sem essas mudanças, ficará extremamente difícil para os Estados Unidos competirem com a China, que está injetando rios de dinheiro em pesquisas e aplicações militares de IA. Claro que não podemos acelerar a adoção da IA sem considerar os riscos, vocês não acham? Afinal, modelos enviesados ou hackeados poderiam provocar danos não intencionais bastante sérios ou mesmo baixas de civis inocentes e das próprias tropas que utilizam os recursos de inteligência artificial. Deve haver debates éticos sobre aplicações que podem tanto salvar vidas, mas que também podem tomar decisões praticamente autônomas sobre quem morre ou não. Foi justamente por isso que, em 2020, o Pentágono publicou aqueles princípios éticos para o uso de IA, determinando que os sistemas sejam testados exaustivamente, que sejam totalmente auditáveis e que armas autônomas consigam distinguir claramente entre civis e combatentes. Já percebeu que não se trata de uma tarefa fácil, né? Serão necessários investimentos vultosos em segurança, transparência e confiabilidade das aplicações militares de IA para garantir seu uso ético e responsável. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que esses princípios éticos precisam ser compartilhados. Afinal, existe um direito internacional humanitário. Existem normas internacionais, como a Convenção de Genebra, com as normas daquilo que se chama de ius in bello. Então, também é fundamental que haja cooperação estreita entre os países para estabelecer normas e padrões globais para o uso militar de IA. Mesmo havendo críticas ao multilateralismo ultimamente, principalmente pela sua ineficiência demonstrada em prevenir conflitos e quanto ao desrespeito às regras sobre a guerra, uma frente ampla de países é o mais próximo da eficiência que podemos chegar na tarefa de pressionar efetivamente, caso necessário, qualquer país que desrespeite as salvaguardas éticas acordadas internacionalmente. Embora o desenvolvimento tecnológico de IA tenha uma velocidade própria, será necessário atingir um delicado equilíbrio entre essa velocidade e a responsabilidade com a sua implementação efetiva. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. Ah, e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.